Durante a decolagem, num dia de neblina, um avião de passageiros se chocou contra outro avião na pista do aeroporto. E não é o caso de Tenerife. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Hoje a gente vai contar uma história que aconteceu em um aeroporto internacional. Todos os voos internacionais e alguns nacionais devem fazer toda a fraseologia de comunicação em inglês. Então, por causa disso, eu vou te oferecer hoje 30 minutos grátis para você conhecer o Cambly, a melhor plataforma online para treinar o seu inglês com tutores nativos. E é a primeira vez que eu vejo o Cambly oferecendo tantos minutos gratuitos. Então, se você já ouviu tantas vezes eu falar do Cambly e nunca assinou, é a sua chance. Você pode usar os 30 minutos em uma aula única ou agendar 2 aulas de 15 minutos conhecendo mais de um tutor. E se você quiser continuar os seus estudos depois de testar, o cupom especial 30min Aviões dá um desconto especial em todos os planos anuais. Eu não perderia. Que maravilha, né? Mas corre, porque o cupom 30min Aviões é válido só por uma semana. O link está na descrição do vídeo. Depois me conta se valeu a pena ou não. Bem, a nossa história aconteceu em 8 de outubro de 2001 nos arredores de Milão, lá no norte da Itália. O clima na aviação já não estava muito bom naquela época. Menos de um mês antes, tinha acontecido os ataques de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Como eu contei aqui no episódio 808, 2 Boeing 767 e 2 Boeing 757 foram sequestrados e transformados em mísseis, sendo jogados contra o World Trade Center e o Pentágono, além daquele avião que caiu na Pensilvânia. Apesar disso não ter interferido na história de hoje, o clima na aviação já não estava muito legal. E sempre que acontece um desastre, todo mundo sente. O clima também não estava muito bom no aeroporto de Linate, ali perto de Milão. Mas agora eu estou falando da meteorologia mesmo. Naquela manhã de outubro, uma névoa muito pesada pairava sobre o aeroporto, atrapalhando a visibilidade. Apesar de não ser tão conhecido como o aeroporto de Malpensa, Linate também é um dos aeroportos internacionais de Milão. Inclusive, hoje ele é o 5º aeroporto mais movimentado da Itália. Nos rankings dos últimos 10 anos, ele sempre aparece entre os 10 mais movimentados, chegando a ficar em 3º lugar em alguns anos. Eu não achei em que posição no ranking ele estava lá em 2001, mas já era um aeroporto internacional. Entre os voos que Linate recebia estava o Scandinavia 686, que ia de Milão para Copenhagen, a capital da Dinamarca. Naquele dia o voo era feito por um McDonnell Douglas MD-87, de matrícula Sierra Echo Delta Mike Alpha. O avião estava na SAS, que é a sigla da Scandinavian Air System, e ele voava lá desde 1990 e só tinha voado por essa companhia. A bordo estavam 110 pessoas, sendo 2 pilotos, 4 comissários e 104 passageiros. O comandante do voo era Joaquim Gustafsson. Ele tinha 36 anos e trabalhava na SAS desde 1990. Tinha mais de 5.800 horas de voo, mas tinha somente 230 horas de voo no MD-87. O primeiro oficial era o Anders Hylander, também com 36 anos de idade. Ele voava na SAS desde 1997 e, apesar de ter 4.300 horas de voo, tinha muito mais experiência no MD-87 do que o capitão. Já tinha voado mais de 2.000 horas no avião. E como eu falei lá atrás, naquele dia o tempo estava bem ruim em Linate. A névoa pesada atrasou diversos voos, incluindo o SAS 686. Normalmente ele decolava às 7h35 da manhã, mas por causa dessa neblina, o horário previsto para a decolagem estava marcado para as 8h16. Então, o tempo melhorou um pouquinho e depois do embarque, o avião recebeu autorização para taxiar até a cabeceira 36 às 7h50.
5h54 da manhã. Ele deveria seguir pela taxiway paralela à pista principal e entrar na pista lá na R4, Romeo 4, perto da cabeceira 36. Quando eu falo assim que o tempo melhorou um pouquinho, eu não estou falando que agora o céu estava limpo, estava claro, não, tá? A neblina continuava sobre o aeroporto. A visibilidade era de apenas 200 metros. Por volta das 8 da manhã, o MD-87 estava passando pelo quartel do Corpo de Bombeiros do aeroporto e, seguindo a orientação do controle de solo, mudou a frequência do rádio para a torre de controle. A partir dali, a tripulação da SAS não ia ter mais contato com o controle de solo. Pois bem, 4 minutos depois, às 8h05 da manhã, o controle de solo autorizou um Cessna Citation 2 a iniciar o seu táxi. O jato tinha matrícula Delta India Echo Victor X-Ray e pertencia a uma empresa de táxi aéreo alemã. Além dos 2 pilotos, que eram alemães, o avião ainda ia levar 2 passageiros para Paris. Um deles era Luca Fossati, presidente da empresa italiana de alimentos Star. E o outro era um representante da Cessna na Europa, que voltava a Paris depois de fechar um acordo na Itália. Antes da gente continuar, eu preciso fazer 2 comentários. O primeiro é mais curto. Esse avião nem poderia estar naquele aeroporto no dia 8 de outubro. Isso porque ele havia pousado 2 horas antes, por volta das 6 horas da manhã, com a visibilidade muito baixa. Os pilotos daquele voo não possuíam os certificados para pousar em condições de visibilidade abaixo de 550 metros, como aconteceu naquele dia. O segundo comentário é para a gente entender como é o aeroporto de Linate. Ele tem a pista principal, que é a 1836, que é aquela na qual o SAS ia decolar. Ela é de asfalto, mede 2.442 metros e é dela que decolam e pousam os voos comerciais. A leste dela fica o terminal de passageiros, de onde saiu o MD-87 da nossa história. Do outro lado fica uma pista menor, a 1735. Ela tem 601 metros de comprimento e recebe voos privados da aviação geral. A oeste dessa pista fica o pátio da aviação geral, onde estava parado o Cessna Citation 2. Desse pátio saem 2 taxiways, a R5, que vai para o norte e contorna as 2 pistas de pouso sem cruzar com elas, como você pode ver aí no mapa, e a R6, que termina no meio da pista principal do aeroporto. Eu precisei fazer essa pausa porque isso é um fator determinante para esse acidente. Voltando. O controle de solo autorizou que o Cessna taxiasse para decolar na cabeceira 36, a mesma que o SAS ia decolar. Para isso, ele deveria pegar a taxiway R5, contornar as pistas, entrar no pátio da aviação comercial e seguir a mesma taxiway que o SAS estava taxiando naquele momento. Como o tempo estava ruim, isso evitaria que os pilotos cruzassem a pista principal. O controle de solo mandou o Cessna pegar a taxiway R5. Ele deveria seguir até o ponto de espera antes do prolongamento da pista 1836 e ali entrar em contato com a torre de controle. Mas aí se fechou mais um elo da corrente. O piloto copiou a informação da taxiway R5, mas ele cotejou, ou seja, ele repetiu que ia entrar em contato na hora que chegasse na pista principal, não no prolongamento da pista, como o controle de solo havia informado. E então o controle de solo não corrigiu essa informação cotejada. Apesar de Linate receber voos internacionais, esse era um aeroporto antigo e com várias deficiências. Uma dessas deficiências mais graves era a fonte usada para marcar as taxiways no pátio. Nessa fonte, os números 5 e 6 eram muito parecidos. E mesmo em dias ensolarados, era comum que pilotos confundissem os números e ao invés de virar à esquerda e pegar a taxiway R5, eles viravam à direita e pegavam a R6. Era quase rotineiro aviões executivos invadirem a pista principal do aeroporto. E para piorar a situação, a marcação no solo estava desgastada, deixando a leitura ainda pior. Claro que isso deveria ter sido corrigido por causa de tantos incidentes que aconteceram, mas a gente está falando da Itália lá naquela época.
Adivinha o que aconteceu? Ao invés de virar à esquerda na taxiway R5, o Cessna virou à direita na taxiway R6, sem que ninguém soubesse, porque naquela época não havia um radar de solo operacional em Linate. O avião taxiava justamente para o meio da pista do aeroporto. Esse erro, junto da neblina e da falta do radar de solo, foram 3 elos da corrente se fechando numa simples curva à direita. E depois desse cruzamento não havia mais nenhuma marca no solo ou placa dizendo o número daquela taxiway. Os pilotos tinham certeza que estavam na R5. Menos de 1 minuto depois, o controle de solo autorizou um Learjet 60 a também seguir pela taxiway R5, contornando as pistas. Enfim, fazer o que o Cessna deveria estar fazendo. Mas os pilotos do Cessna não perceberam o erro que haviam cometido, porque a comunicação com o Learjet foi toda feita em italiano. O piloto do Cessna entrou em contato com o controle de solo, informando que estava em um ponto de espera chamado S4. O pessoal do controle de solo ficou confuso, simplesmente porque as cartas do aeroporto não possuíam um ponto de espera S4. E enquanto eles tentavam entender o que era aquilo, pediram para o Cessna para esperar por novas instruções. Como o controlador de solo tinha certeza que o Cessna estava na taxiway R5, ele então ordenou que o avião prosseguisse, imaginando que o jato estivesse chegando no pátio leste. O que ninguém sabia é que, muitos anos antes, durante alguma obra no aeroporto, fizeram uma marcação S4 nessa taxiway, onde a rua cruzava com a taxiway. Como essa marcação não existia nos mapas, nas cartas do aeroporto, o pessoal de controle não sabia de nada. E a maioria dos pilotos nem ligava para aquela marcação. Então ela continuava lá. Enquanto isso, o SAS-686 recebia autorização para decolar lá da cabeceira 36, autorização pela torre. Como eu falei, eles estavam em outra frequência, conversando com o controle de tráfego aéreo, com a torre. Eles não tinham como escutar a conversa do controle de solo com o Cessna Citation. E mesmo que eles tivessem ouvido, o Cessna estava taxiando pela R6, contornando a pista 1836 e não a R5, que é o que eles achavam que estavam. Enquanto o Scandinavian corria para decolar, o Citation entrava na pista na direção oposta. Por conta da neblina, os aviões simplesmente não se enxergaram. Na hora que o MD-87 levantou o nariz para decolar, os pilotos viram o Cessna no meio da pista. E simplesmente não deu tempo de fazer nada. O MD-87 se chocou contra o Citation a 270 km por hora, sem possibilidade de sobrevivência para os 2 pilotos alemães. O Cessna se partiu em 3 pedaços e começou a pegar fogo ainda na pista. O incêndio acabou ferindo fatalmente os 2 passageiros do jatinho também. Já o MD-87 perdeu o motor direito e a perna do trem de pouso direito no impacto. Como eu falei no episódio 608 sobre o acidente do Fokker 100 da TAM em Congonhas, os aviões são certificados para decolar com apenas um dos motores. E então os pilotos aplicaram a potência máxima para tentar continuar a decolagem do MD-87. Mas infelizmente o voo não durou muito, porque o motor esquerdo havia ingerido destroços da colisão e perdeu potência poucos segundos depois. O Mad Dog, que é o apelido do McDonnell Douglas, atingiu a altura de 12 metros antes de voltar a descer. O avião caiu sobre o trem de pouso esquerdo, fazendo a asa direita bater no chão, virando o avião naquela direção. O comandante Joaquim Gustafsson diminuiu a potência do motor esquerdo e acionou o reversor, enquanto mexia no leme do avião para tentar guiar a direção do avião de forma aerodinâmica. Joaquim pensou tão rápido e fez uma manobra tão bem executada que o procedimento entrou para os manuais da SAS em situações de emergência. Mas infelizmente aquilo não foi o suficiente. À direita da pista 1836, lá próximo da taxiway R5, ficava o prédio de triagem de bagagens do aeroporto. Como o avião ainda corria a uns 260 km por hora com a asa direita arrastando no chão, ele foi virando para a direita e bateu em cheio no prédio de bagagens. Com a batida, o avião acabou explodindo e todos os 110 ocupantes sofreram ferimentos fatais, além de 4 funcionários do prédio. Outros 4 também se feriram, mas sobreviveram. Com 118 vítimas totais, o acidente de Linate foi a segunda colisão em solo com mais mortes da história. Só perde para o acidente do Tenerife, que eu contei aqui no episódio 156.
A Agência Nacional pela Segurança de Voo, que é tipo o CENIPA lá da Itália, emitiu seu relatório final em janeiro de 2004, pouco mais de 2 anos depois do acidente. O relatório aponta que a incursão de pista do Citation foi a causa do acidente, mas isentou os pilotos de culpa, já que a infraestrutura do aeroporto e o tempo ruim os induziram ao erro. Os fatores que determinaram esse acidente foram os seguintes. Primeiro, a neblina. A visibilidade do aeroporto estava oficialmente em 200 metros, mas tem gente que diz que era de apenas 100 metros. Além dos pilotos dos aviões não se enxergarem, a neblina impedia que a torre de controle visse o que estava acontecendo no aeroporto. A sinalização do aeroporto também foi um fator determinante. O pátio leste, que recebia voos comerciais, respeitava todas as regras da ICAO sobre sinalização e iluminação. Por outro lado, o pátio oeste, de onde saiu o Cessna, tinha sinalização muito deficiente. E como eu falei, os números na pista usavam uma fonte muito ruim que confundia 5 e 6. Além disso, não tinham mais placas que indicassem que aquela era a taxiway R6, nem mesmo o seu comprimento. Isso sem contar com o ponto de espera S4 que estava marcado no chão, mas não aparecia em nenhum mapa do aeroporto. Apesar de terem sido induzidos, erros e omissões da tripulação do Cessna contribuíram para o acidente. Como eu falei mais cedo, o avião não deveria ter sequer pousado em Linate, já que os pilotos não tinham certificação para pousar com visibilidade menor do que 550 metros. Além disso, pela falta de qualificação, eles não deveriam decolar também de Linate, porque a visibilidade era de apenas 200 metros. Tanto as autoridades aeronáuticas da Alemanha quanto da Itália foram omissas também ao checar as certificações dos pilotos, permitindo que eles voassem num tempo tão ruim. Foram erros em cima de erros. O aeroporto de Linate tinha um radar de solo, mas ele estava inoperante desde novembro de 1999, quase 2 anos antes do acidente. E no dia do acidente aconteciam obras para a instalação de um novo radar. O problema é que os engenheiros discutiam sobre a posição de uma das antenas, se ela estava muito próxima da pista ou não, o que atrasou ainda mais o projeto da instalação desse radar. E um outro equipamento que tinha no aeroporto e poderia ter evitado o desastre eram as barras de parada. Atenção porque eu vou dizer. Essas barras de parada são luzes no pavimento que ficam próximos ao encontro da taxiway com a pista. Quando a pista está em uso, essas luzes ficam vermelhas. Quando um avião invade a pista enquanto o outro está decolando, os sensores emitem sinais de alerta para a torre de controle do aeroporto. O problema é que muitas lebres, sim, lebres, invadiam a pista, gerando alarmes falsos lá para a torre. E foram tantas invasões que, ao invés deles cuidarem das lebres, o aeroporto decidiu desligar esse sistema de alarme. Aí vendo. E quando o Cessna falou que estava no ponto S4 e ninguém sabia onde era, o procedimento para baixa visibilidade era o seguinte: manter o avião parado e mandar um veículo rodar o aeródromo até encontrar o avião perdido. O problema é que isso ia atrasar as operações do aeroporto. E tendo certeza que o avião estava na taxiway certa, o controlador preferiu mandar o avião seguir. E vale destacar que até a qualidade ruim do fone de ouvido que o controlador usava contribuiu para esse acidente. E esse ponto agora não ia fazer muita diferença por causa da natureza do acidente, mas as equipes de resgate levaram 8 minutos para chegar no hangar onde o MD-87 tinha batido e 26 minutos para encontrar os destroços do Citation. E por fim, houve uma violação de regras da tripulação do Citation. Essa parte aqui vai mais para quem trabalha na área. Sigam sempre os procedimentos. Eles foram escritos a partir do que a gente aprendeu em acidentes anteriores e devem ser seguidos sempre, mesmo que isso faça a operação demorar mais tempo. Os pilotos do Cessna entraram na pista sem pedir autorização à torre de controle. Pode fazer isso? Não pode. Mas todo mundo que vinha do pátio da aviação executiva fazia isso em Linate. E a administração do aeroporto era conivente com isso. Bem, depois do acidente, o aeroporto passou por uma grande transformação. A taxiway R6 foi renomeada para November, de norte, e a R5 passou a se chamar Kilo. Apagaram a marca S4 e espalharam avisos de não entre na taxiway, além de reforçarem a marcação de entrada na pista. No dia 19 de dezembro de 2001,
2 meses depois do acidente, instalaram o radar de solo e ainda refizeram as normas de operação em baixa visibilidade e reforçaram o treinamento dos controladores nessas situações. E essa foi a história do triste acidente de Linate, em que a bagunça geral da Itália do início lá dos anos 2000 levou a esse trágico acidente. Você conhecia essa história? Eu lembro dela, foi bem depois do ataque mesmo e ficou todo mundo muito chocado. Se você gostou de conhecer a história, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá? E considere clicar aí no botão Valeu Demais ou se tornar membro do canal por apenas R$ 4,50 por mês, ajuda bastante a gente. E além de receber conteúdos exclusivos como membro, você ainda tem 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas. Um grande abraço e até o próximo voo!